Trazemos atualização sobre a Operação Lesa Pátria, mais uma fase dessa operação. São cumpridos 10 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos desses mandados está o deputado federal Carlos Jordi. Ele foi às redes sociais, se manifestou, divulgou um vídeo de mais de 3 minutos, no qual ele se defende das suspeitas de participação nos atos de 8 de janeiro. Ele diz que a operação, determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, é uma medida autoritária, sem fundamento, sem indício algum, que somente busca perseguir, intimidar e criar narrativa às vésperas da eleição municipal. Vamos acompanhar o que diz Carlos Jordi, que ele é deputado e se apresenta como um pré-candidato à Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir. Acompanhando aí, hoje eu sofri uma busca e apreensão da Polícia Federal. Fui acordado hoje às 6 da manhã, estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa e fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Os agentes até foram bem educados, assim, eles diziam que estavam fazendo o trabalho deles, mas eu não sabia o que era. Tive aqui o mandado, né? Eles me deram uma cópia, petição 11986, eu desconheci o que era, eles estavam buscando arma, celular, tablet e pegaram, eu falei onde estava a minha arma, pegaram meu celular, tentaram buscar outras coisas que pudessem me incriminar, mas não encontraram nada. Queriam dinheiro, eu tinha, sei lá, R$1.000 aqui em casa e eu não sabia realmente o que era, até ter acesso agora aí a todas as notícias que estão circulando, falando sobre a questão do 8 de janeiro. Assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Pedro Duran está aqui ao meu lado, Larissa Rodrigues também vai aparecer aqui em tela conosco, está lá em Brasília. Larissa, qual que é a suspeita que pesa contra Carlos Jordi? Ele traz ali a sua manifestação, a gente mostra aqui a defesa do parlamentar, mas nesse momento, o que a Polícia Federal investiga? O que estaria relacionado às ações do parlamentar? Carol, eu consegui avançar um pouco no que a Polícia Federal está entendendo de acordo com as investigações e, segundo algumas fontes que eu falei agora há pouco, a suspeita é que o deputado Carlos Jordi tenha liderado os acampamentos e atos antidemocráticos aí no Rio de Janeiro, incluindo, e a gente trouxe essa informação mais cedo, aquele acampamento ali em Goytacazes e alguns também bloqueios em rodovias no Rio de Janeiro. Então, por isso, esses mandatos de busca e apreensão, são tem no seu alvo principal o Rio de Janeiro. A gente tem 10 mandados aí, sendo que 8 são no Rio de Janeiro. Por quê? Porque essa é a suspeita por enquanto, é mais localizado. O quanto Jordi poderia ter liderado, ajudado a financiar, seja por conta própria ou mesmo incluindo empresários no meio disso tudo, os atos que se iniciaram ali no Rio de Janeiro e pelas investigações da Polícia Federal poderiam ter, inclusive, culminado com os atos de 8 de janeiro, que foi o ápice, né, a destruição das sedes dos 3 poderes. Tanto que, nesse vídeo que a gente viu um trechinho, Jordi nega já essa suspeita da Polícia Federal. A gente viu ele falando até ali que estamos vivendo uma ditadura, mas na sequência do vídeo ele fala: eu nunca, em momento algum, incitei ou falei para as pessoas que aquilo ali, se referindo aos atos de 8 de janeiro, estava sendo correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais. Então nega que tenha comparecido aos acampamentos ali em Goytacazes. Quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos, nunca apoiei nenhum tipo de ato anterior ou depois do 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações. É isso que o Jordi diz, então, já respondendo, negando as suspeitas da Polícia Federal, de que ele poderia ter liderado acampamentos e atos antidemocráticos no interior do Rio de Janeiro. Carol.
E trago aqui mais aspas da declaração do deputado. Ele fala que esse mandado é totalmente arbitrário, que não tem nenhuma postagem dele, que não há nada que possa ser colocado contra ele. E ele termina exatamente nesse tom, Larissa. É lamentável a ditadura que nós estamos vivendo no Brasil, mas nós não vamos desistir, não vamos nos intimidar. Que é um pouco do tom que Carlos Jordi já vinha adotando na sequência dos atos de 8 de janeiro de 2023, Pedro, quando ele trazia críticas a decisões da Justiça e também a como o governo federal vinha se comportando diante do que acompanhamos no ano passado. Antes mesmo de acontecer o ato de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal já era criticado por esse grupo político de algumas pessoas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Tanto é que Daniel Silveira foi envolvido naquela investigação e foi preso por conta disso. Depois de 8 de janeiro, quando inclusive o STF é invadido, isso se agrava, especialmente com as ações do ministro Alexandre de Moraes. Então, esse é o discurso de defesa destas pessoas que são investigadas pelo ministro Alexandre de Moraes, de que é uma ditadura, de que, de fato, o Poder Judiciário está avançando o sinal, e é isso que Carlos Jordi repete agora. É um discurso que a gente já conhece e que já foi usado por outras figuras políticas também no âmbito dessa investigação e também de outras ações, como as ações das milícias digitais, por exemplo, por parte desse grupo político. Agora, bem objetivamente, Carol, o vídeo também traz uma resposta para a gente de o que a Polícia Federal estava buscando, porque ele fala em celulares, tablets, dinheiro e armas. Então foi justamente o escopo dessa ação, desse mandado de busca e apreensão que a Polícia Federal levou debaixo do braço para a casa de Carlos Jordi, para o gabinete dele lá em Brasília. Então a gente já começa a entender que é uma operação muito parecida, muito semelhante e um mandado muito semelhante com aqueles de outros alvos da mesma operação da Lesa Pátria, Carol. Inclusive, hoje há outros alvos, além do deputado, a gente está aqui focando, afinal, estamos falando aqui de um deputado federal, né, Larissa? Inclusive com as imagens ao vivo que a gente acompanhava, são as imagens do corredor que leva ao gabinete do deputado federal Carlos Jordi. Se possível, a gente coloca mais uma vez em tela para acompanharmos, porque nesse momento os agentes da Polícia Federal estão por lá cumprindo esse mandado de busca e apreensão. E aí eu te pergunto, Larissa, repercussão política. O que já temos de manifestação? Acompanhamos a declaração do deputado, seus aliados políticos e o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Alguém falou sobre o assunto? Ainda não, mas há um sentimento ali de que é melhor esperar, né, as coisas avançarem. A gente tem sentido isso, principalmente na oposição mais de centro, digamos assim, uma tentativa de não ser uma defesa tão clara. Deve ter, sim, uma gritaria dentro da oposição considerada mais bolsonarista. E esse vídeo, estava todo mundo aguardando um posicionamento por parte do Jordi. Esse vídeo, ele foi ali postado mesmo numa tentativa de viralizar e de que pequenas falas, pequenos trechos da fala como um todo possam ser usados e compartilhados nas redes. E é até interessante a gente mostrar como ele já aproveita até essa operação para fazer um link às eleições municipais e já afirma que é pré-candidato à prefeitura de Niterói. Já faz uma espécie de pré-campanha ali nesse vídeo onde ele se defende. Carol, mais cedo você até brincava que eu estava enxergando melhor que você por conta de visualizar aí, né, os policiais legislativos mesmo, da Câmara dos Deputados, mas até dando os devidos créditos, a gente está com a nossa equipe lá e foi a primeira pergunta que eu fiz e pedi para eles checarem, porque é a simbologia, né, de que se de fato foi pego de surpresa o deputado e presidente da Câmara dos Deputados ou se de fato ele já tinha essa informação de que teria essa operação da Polícia Federal. Na maioria das vezes, eu ouso dizer que quase todas as vezes, a Polícia Federal, até por nesse acordo de cavalheiros, sempre avisa a Câmara dos Deputados. E estando aí esses policiais legislativos, policiais da Câmara dos Deputados, acompanhando a operação da Polícia Federal, o advogado da Câmara dos Deputados abrindo a porta para a Polícia Federal entrar no gabinete do Jordi, já nos dá essa simbologia de que Arthur Lira e a cúpula da Câmara dos Deputados sabia dessa operação e teve
o consentimento por parte da Câmara dos Deputados essa operação. Claro que nunca é bom, o presidente da Câmara dos Deputados odeia quando isso acontece, quando se precisa misturar, né, as instâncias, digamos assim, mas está no seu papel também, ao ser avisado, dar autorização, porque o aviso é um aviso muito mais de cortesia, digamos assim. A Polícia Federal tem esse poder, ela serve para isso, para fazer as investigações. Então, a partir deste momento, quando é avisado, ele dá o ok e a gente vê a Polícia Federal ainda dentro do gabinete do deputado Carlos Jordi.